Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, pra gente poder falar de um assunto, do meu ponto de vista, muito importante, por mais que a gente tenha outros assuntos tão importantes ou mais importantes do que esse, para poder tratar e que preocupam a gente nesse momento. Mas enfim, eu tô falando sobre a volta do público aos estádios, especificamente o retorno da torcida tricolor à Arena Fonte Nova, que está mais perto do que longe e deve acontecer já na próxima rodada dentro de casa. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela força pra gente, nos ajuda a expandir, a propagar esse vídeo, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, dá uma força tremenda pra gente, se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas, e compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site, tem um XBet, tá perdendo tempo, é só clicar no primeiro link aí da descrição, no link também do comentário fixado, que você é redirecionado para lá. Chegando no site da 1xBet, basta usar lá no seu cadastro o código promocional BBMP. Com ele você dobra o seu primeiro depósito. E aí é só aproveitar das odds altas, da confiabilidade e da diversidade absurda que existe no site. Muitos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que ainda vão acontecer no dia de hoje. Muitos jogos aí de outras ligas também ao redor do mundo para você poder fazer a sua fezinha. Vai lá, não perde tempo, faz a sua aposta esportiva, depois a gente fala como você sair, beleza? Pessoal, bom, eu acho que é importante a gente tratar esse assunto porque nós vamos viver essa experiência do retorno do público aqui no Bahia, já tendo ciência de como isso funciona ou como isso funcionou em outros locais, porque em outras regiões do país o público já está permitido, de maneira reduzida, com todos os cuidados, protocolos e tudo mais, mas o público já está liberado. E eu tive algumas impressões aí nesse final de semana, especificamente nos jogos que aconteceram ontem, que me chamaram muita atenção. No jogo do Fortaleza, por exemplo, mesmo o Fortaleza vivendo uma fase extraordinária, né, tendo uma campanha impecável no Campeonato Brasileiro, conseguindo chegar numa semifinal de Copa do Brasil, eu tive a sensação, percebi que após o segundo gol do Atlético Goianiense, alguns torcedores vaiaram a equipe do Fortaleza, outros abandonaram a partida ainda no primeiro tempo. Cada um está no seu direito de fazer tudo isso, tá? Só para deixar claro que isso não é uma crítica ao torcedor, ele tem direito de fazer isso, tanto de sair do estádio quanto vaiar, então, enfim, é uma questão de autocrítica, autoanálise, ou que a própria torcida tem que resolver com a torcida, mas o fato é que isso aconteceu mesmo numa fase muito boa do Fortaleza, e também numa fase muito boa do Botafogo, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje no G4, evidentemente, viu ali o seu torcedor discutindo com o seu treinador, com Anderson Moreira, que a gente conhece muito bem e sabe que tem sim um parafuso a menos, né, que gosta de uma treta e tudo mais, e fez isso com o próprio torcedor, ironizando, aplaudindo, criticando algumas críticas do torcedor, enfim, algo que eu acho patético, ridículo, bizarro. Um cara com 3 meses de instituição, né, ele não sabe mais sobre a instituição do que o seu torcedor que está ali sofrendo, vivendo aquela emoção, aquele sentimento no dia a dia. Então, para mim, nesse caso especificamente aí, já dando meu pitaco, fico totalmente do lado do torcedor, porque é ele que sabe, né, dos seus problemas, e ele também está no direito de estar ali criticando, vaiando se necessário, trazendo à tona ali o que ele acha que é importante para poder se corrigir e para melhorar a sua equipe. E aí o treinador tem que saber filtrar isso, tem que saber ouvir e não responder, tem que saber lidar da melhor maneira possível com isso. Os atletas, os profissionais que trabalham com futebol, com clubes de massa, como é o caso de Botafogo, de Fortaleza, de Bahia, tem que estar habituados, tem que estar acostumados a isso. Mas por que eu estou trazendo à tona esses exemplos específicos? O Bahia não vive uma fase boa como essas duas equipes. Tudo bem que em um contexto diferente, o Botafogo na Série B, podendo subir e tal, mas a fase, a sequência de triunfos, as coisas caminhando e tal, eles vivem essa realidade e a gente não. E como é que isso pode influenciar, direto ou indiretamente, no rendimento do Bahia dentro de campo? Cara, eu vou te falar, eu acho que a torcida fez muita falta, não só pela força da torcida do Bahia em si, que a gente conhece muito bem, a maior média de público do Brasil em 2007 na Série C. O torcedor do Bahia é, sobretudo, fiel, apaixonado, e mesmo
irritado, frustrado, decepcionado, não abandona. E isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza absoluta. A gente sempre pôde presenciar Bahias tendo um rendimento muito bom no começo do jogo, exercendo uma pressão sobre o adversário muito porque a torcida empurrava. Mas tem também o outro lado que muita gente vê de uma maneira negativa, mas eu acho que a gente aqui pode analisar de uma maneira positiva para o nosso momento, que é essa pressão. A pressão é fundamental. A pressão faz parte da carreira do atleta. Eu, inclusive, falo que muitas vezes não tem problema você pular uma ou outra etapa e botar um jogador da base assumindo uma certa responsabilidade, por mais que ele não seja a solução. Aí também eu já não acho tão adequado. Mas assumindo uma certa responsabilidade para ele poder sentir a cobrança do torcedor, sentir a responsabilidade. E essa responsabilidade, efetivamente, você sente tendo a chance, mas você sente mais ainda quando você tem o torcedor cobrando, querendo o resultado, estando ali perto, pedindo, exigindo, suplicando para que você tenha uma boa performance dentro das 4 linhas. As coisas funcionam assim no futebol, é inevitável, vai além do certo ou errado. É algo que foi construído dessa forma e que vai permanecer dessa maneira. A pressão faz parte do futebol e o profissional que trabalha com futebol tem que estar habituado a isso, tem que se preparar para isso. Por isso eu sempre até falo e defendo, né, a necessidade de ter profissionais psicólogos dentro do clube para poder tratar dessas questões com os jogadores, para que eles estejam preparados o suficiente para enfrentar problemas que são, infelizmente ou felizmente para alguns, comuns do futebol. Então eu acho que faltou muito essa pressão ao longo dessa última temporada. Eu acho que essa pressão por parte do torcedor iria agilizar alguns processos, iria fazer com que alguns ciclos fossem fechados e encerrados antes do que foram. Não só com relação à saída de técnicos, mas também de jogadores que já não estavam mais entregando aquilo que já entregaram em outrora e que estavam ali só fazendo o tempo passar e prejudicando indiretamente ou diretamente o Bahia dentro das 4 linhas. Então, eu acho que isso é interessante e isso, por mais que o momento não seja favorável, por mais que a gente tenha necessidade do resultado, pode surtir sim de maneira positiva, né? O torcedor, ele quer passar para os atletas de maneira mais direta, não só de forma superficial, através das redes sociais, os seus anseios, as suas frustrações, o acúmulo de decepções ao longo dessas últimas temporadas. O Bahia vive um loop, e a gente fala isso frequentemente também, de 2019.2 para cá. E na maior parte desse tempo teve que presenciar várias coisas sem estar presente, sem estar perto, sem dar o apoio necessário, fundamental para aquele momento, para aquele contexto, e sem também poder fazer a cobrança efetiva que se fazia necessário naquele momento, naquele contexto. Então a volta do público eu acho que vai ser muito importante para o Bahia, eu acho que pode sim ajudar a dar uma guinada. É fato que isso que a gente vive hoje é fruto da incompetência de Guilherme Belintani. Ele é o principal responsável, ele é o mandatário do clube, ele é o presidente, ele é quem toma as decisões, ele é quem tem a caneta na mão, o papel na outra, ele que está ali para poder gerir, para poder organizar, para poder fazer com que o Bahia se torne cada vez mais forte. E isso, infelizmente, não aconteceu e não vem acontecendo nas últimas temporadas. Mas também é um fato de que o torcedor, que não é o culpado, também faz falta, né? Também poderia, estando no estádio, exercer ali a sua influência de maneira um pouco mais direta. Então eu acredito que isso vai ser muito importante para a gente, e já aproveito também para dar a minha cornetada aqui ao governo do estado, né? A prefeitura, que também está nesse processo, por mais que seja favorável ao retorno, mas principalmente ao governo. Porque ontem eu estava passando meus stories, meu amigo, o que mais tinha era show. Galera em shows, não só paredão, mas show mesmo em casa fechada, em balada e etc. E tudo liberado, funcionando normalmente. E o estádio, em que existe setorização, existe uma organização maior que faz com que facilite o monitoramento que se faz necessário nesse momento, né? Infelizmente ainda não voltou. Então é isso que intriga a gente, isso que deixa a gente sem entender muito bem por que as coisas estão funcionando dessa forma. Mas enfim, deve voltar aí já no próximo final de semana. Torçamos para que as coisas possam passar a funcionar com o torcedor ali, fazendo parte, sendo o 12º jogador, como sempre foi no decorrer dessa história. Para fechar o nosso Barbá Sua Opina de hoje, para fechar
mais esse vídeo, a gente trouxe a opinião, o ponto de vista da nossa querida Ingrid Guigui, lá do Expresso Tricolor do Fortaleza, que esteve no estádio nesse jogo contra o Atlético Goianiense depois de muito tempo e pôde trazer aí as suas percepções sobre esse negócio dos protocolos, de estarem sendo seguidos ou não, né? A sua sensação ali de novo no estádio depois de muito tempo. Enfim, veja aí o que disse a nossa querida Guigui. E aí, galera, chegando aqui para conversar um pouquinho aqui com vocês sobre como foi esse primeiro jogo com o público. O Vitor me solicitou aqui que eu falasse, eu vou tentar falar o mais rápido possível, né, já que é uma experiência extensa, tem muita coisa para falar. Mas, bom, o governo daqui já tinha liberado um evento teste e os protocolos foram mandados. Caso a Secretaria de Saúde aceitasse, haveria público. Aceitaram na quinta noite e aí o processo de venda de ingressos e check-ins para os sócios começou a ser feito na sexta, né, a partir de 8 horas. E o jogo hoje contou com mais de 2.000 pessoas, né? Então, baseado nesses números, eu vou começar aqui a falar para vocês. Primeiro, existem alguns protocolos padrões da Secretaria de Saúde, ou seja, esses protocolos, eles são aplicados tanto ao Fortaleza quanto ao Ceará. Qualquer protocolo a mais do que esses são individuais dos clubes, né? Talvez o Ceará tenha um protocolo ali, alguma regra a mais do que o Fortaleza, ou o Fortaleza tem alguma regra a mais. Tirando isso, dadas as devidas informações, começar falando, situando vocês também de como funciona o Castelão, né? O Castelão, você sobe ou pela escadaria ou pela rampa para a esplanada externa, que é onde tem a entrada dos setores, né, que dão acesso ao Castelão. Para você subir para essa área de esplanada da arena, existe uma barreira ali, a primeira barreira, né, que lá você tem que mostrar o seu ingresso e mostrar o seu documento para confirmar que é você, e existe essa vistoria, né, conferem o seu documento, o seu ingresso, faz a vistoria padrão ali de segurança também, e passando daí você tem acesso à esplanada da Arena Castelão. É o mesmo funcionamento para a questão do estacionamento, né? Estaciona lá e dentro do estacionamento tem essa mesma barreira para você subir para a esplanada. Quando você sobe, tem as demarcações no chão para a fila para a entrada do setor, né? Que é onde tem as catracas. E essa fila tinha um espaço, né? De uma pessoa para outra. Eu achei muito bem organizado. Acho que o protocolo em si, ele depende muito que as pessoas sigam direito para que ele funcione. Então, precisa da cooperação das pessoas. Eu acho que a galera cooperou muito, muito bem. Não houve aglomeração nas catracas, não houve aglomeração nos bares, né? Eu tô falando coisas que eu vi, tá? Eu fui ao jogo, eu estava lá. Tinha essas mesmas marcações no chão para a questão de fila, né? Se for comprar uma água, um refrigerante. E lá dentro é uma arena enorme, então todos os setores foram liberados. É importante lembrar que cada ingresso que tem um acesso garantido, ele dá direito, dependendo do valor do seu sócio, né? Ele dá direito a determinados setores. Então todos os setores, tirando a especial, todos os setores foram abertos, então a galera estava muito bem espalhada pela arena. E eu acho que o mínimo de falha humana possível foi a questão de baixar a máscara ali quando você estava sentado na cadeira, talvez para beber uma água, para gritar. Acontece, mas no geral achei que foi bem organizado, acho que a galera respeitou legal, não vi essas aglomerações. Eu até me impressionei da organização que eu vi, né? Já tive péssimas experiências no Castelão e eu tinha poucas expectativas que fosse tão bem organizado quanto foi, confesso, mas eu fiquei muito feliz por isso ter acontecido, porque dessa forma aumenta, né, a possibilidade de aumento de porcentagem. Só foram liberados 10% para esse evento teste e a gente joga contra o Flamengo em casa novamente, né, no próximo final de semana. Então talvez haja um aumento de porcentagem. Por aqui foi dessa forma, não sei como é que vai ser aí, mas eu acho que por ser um evento teste, acho que a gente passou nesse teste, acho que foi legal a experiência.
Lembrando que desses protocolos padrões da Secretaria de Saúde, por exemplo, 30 minutos antes da partida começar, os portões são fechados. Então, isso influencia a galera a chegar cedo, né? Evitando essas aglomerações. E também o uso de máscara, apenas a cirúrgica ou a PFF2 ou aquela N95, acho que é assim. E bom, é isso. Máscara de pano não pode. E eu tô rouca, tô cansada, muito cansada. Eu tô gravando esse vídeo aqui 3h40 da manhã. Mas o Vitor me solicitou, claro que eu ia gravar. Pra vocês terem um carinho muito grande por vocês, pelo Barbaço também. Então, tamo junto. Beijo pra vocês. E é isso. Mas, enfim, terminando, tinha esquecido de falar. Mas a sensação de voltar pro estádio é inigualável. Eu senti como se fosse a primeira vez que eu estivesse pisando. Não é brincadeira. Eu me emocionei. Postei até um vídeo no Twitter. Eu me emocionei real. Porque é uma sensação muito diferente. Então, de você ver em casa, né? Enfim, valeu muito a pena. É isso, tamo junto. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Barbaço Opina de hoje. Espero que você tenha gostado. Traz à tona também o seu ponto de vista. O espaço nos comentários está aberto para você dar o seu pitaco. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações para receber todas as novidades. E compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?